Olá, sejam bem-vindos à sua TV Câmara. Dentro de instantes, você acompanha ao vivo aqui, direto da Casa de Leis, mais uma reunião, a 10ª reunião da comissão que trata sobre os anistiados, os perseguidos na época da ditadura. A comissão é presidida pelo vereador Fábio Moura e nesta tarde iremos ouvir mais duas pessoas, duas oitivas a serem ouvidas aqui, direto da Casa de Leis, direto da Câmara Municipal. Dentro de instantes terá início então os trabalhos desta comissão. Em nome de Deus e da lei, declaro abertos os presentes trabalhos. Esta comissão especial de vereadores foi criada com base no requerimento 51/2015, aprovado pelo douto plenário no dia 7 de abril do presente ano. Trata-se da comissão especial de vereadores a fim de discutir a anistia dos perseguidos políticos do município de Cubatão, área de segurança nacional, em 1964 a 1968, composta por 5 vereadores: Fábio Moura, presidente; Wagner Moura, relator; Severino Tarcísio da Silva, Fábio Alves Moreira e Ivan Debrando da Silva, membros. Os trabalhos foram abertos no dia 7 de maio de 2015 e com essa concluímos a 10ª audiência, onde estaremos encerrando os trabalhos, para posteriormente apresentarmos o relatório que será submetido ao plenário no dia 4 de agosto também do presente ano. Na tarde de hoje, ouviremos os companheiros Francisco de Paula Bandeira e também o companheiro Antônio Marques de Santana. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o Dr. Malber Ferreira, representando o vereador Wagner Moura. Ainda na condição também de assessor jurídico desta casa, a doutora Letícia Araújo Dias, representando a bancada do PROS. Eu gostaria também de convidar os anistianos políticos que já foram ouvidos
anteriormente, né, as pessoas que participaram em outras audiências, como o companheiro Jacinto de Souza, companheiro Manuel Joaquim Vicente, para que possam tomar assento no plenário e nos honrarem com a sua participação e sua presença. Antes de iniciar aqui os trabalhos, gostaria de informar que o referido processo se encontra à disposição para consulta daqui dos interessados, na pessoa do companheiro Ricardo, que entrega assessoria, o qual funcionou até aqui na condição de secretário, né? Desde já, Ricardo, agradecendo a sua participação, os seus trabalhos aí, foram de grande relevância para o desfecho dessa Comissão Especial de Vereadores. Eu gostaria de convidar o companheiro Francisco de Paula Bandeira para que tome assento. Iniciaremos a partir de agora a sua respectiva oitiva. Por favor. Companheiro Francisco de Paula Bandeira, né? No caso, a sua marca, né, na luta popular. Antes de iniciar a sua inquirição, companheiro Francisco de Paula, eu gostaria de lhe dar ciência que o seu depoimento a ser colhido nessa tarde será transmitido pela TV Câmara, canal NET 9, né? TV Legislativa, e ainda ele ficará registrado nos anais desta casa através da divisão legislativa do Poder Legislativo cubatense. Eu gostaria de saber se Sua Excelência tem alguma objeção com relação a isso. Companheiro Francisco de Paula Bandeira, né? Chegou ao conhecimento dessa Comissão Especial de Vereadores que Sua Excelência teria sido vítima de perseguição política no município de Cubatão durante o período da ditadura militar, ou seja, durante os anos de chumbo. Perseguição política essa que até então é desconhecida, né, por esta SEV. Razão pela qual, né, o senhor foi convidado para comparecer aqui hoje e para prestar esclarecimentos e também fornecer o seu depoimento. Em primeiro lugar, se realmente essa informação procede, né, sendo ela verdadeira, nós gostaríamos que, assim o senhor confirmando, o senhor pudesse nos transmitir, resumidamente, né, pudesse informar, em caso positivo, o que o senhor teria a dizer acerca desses fatos. Você pode falar com relação a isso. Com a palavra, companheiro Francisco de Paula Bandeira. Boa tarde. Eu me filiei no PT em 1980 e atuando no grupo da Convergência Socialista. Desde então, comecei a atuar, né, na militância. Fui trabalhar na Nubara, no Guarujá, o qual fiz uma greve lá. Quando morreu um companheiro eletrocutado, na época não tinha EPI, não tinha nada. Aí paralisamos a empresa, conseguimos todos os EPI, né? Mas com isso, dentro de um mês, no máximo, foi a primeira vez que fui mandado embora. E não durou muito não, um mês, no máximo, mandaram embora. Aí fui trabalhar na área da COSIPA, né? Na FEM, na Cobrasma, o qual também tive o mesmo fim, porque participei de várias greves. Fui preso 2 vezes em frente ao Colégio Lorena por participar de passeata, greve. Não tive nenhuma pressão assim, física, né? Só pressão psicológica mesmo, tipo, vou te matar.
Eu até tento esquecer essa fase, né? Fico até nervoso. E continuei no PT, até ajudei vários companheiros a se eleger, só que eu mesmo não consegui mais emprego na indústria. Fui trabalhar no comércio, onde trabalhei na Casa Bahia por alguns anos. Também fui mandado embora por ser comunista, né? E eu estou tentando reduzir o máximo possível, que tem outros companheiros. Isso aconteceu durante 1980 a 94. Aí foi quando eu parei de atuar na militância. O senhor alega que teria sido integrante da Convergência Socialista, teria participado ativamente Certo. como militante político do Partido dos Trabalhadores. Nós temos informações acerca de pessoas, conforme folhas 9 aqui do referido processo, teriam sido vítimas de perseguições políticas no município de Cubatão, em razão de terem sido integrantes, terem feito parte do núcleo de fundadores do Partido dos Trabalhadores do município. Gostaria de saber se o senhor integrou também esse movimento, se o senhor fez parte desse núcleo de fundadores do Partido dos Trabalhadores de Cubatão. Positivo. Eu me filiei ao PT em 1980, o qual sou filiado até hoje. E fiz parte também de várias passeatas, várias greves, elegi alguns companheiros. Até hoje continuo no PT. Então o senhor confirma que integrou o núcleo de fundadores do Partido dos Trabalhadores de Cubatão, junto com os companheiros Dorival Vieira dos Santos, Jacinto de Souza, Mário Gotti, Antônio Carlos Barreto, Eusébio Florencio da Silva, Marivaldo Silva Lopes, Maria de Luzes dos Santos Lousada, Vanete dos Santos Silva, Mário Sérgio Gotti e outros companheiros mais? Sim. Sua Excelência, após sofrer as referidas perseguições durante aquele período, teria procurado posteriormente algum órgão ligado ao movimento de anistias, ou seja, algum dos segmentos que hoje, ou que há já algum tempo, né, militam em prol dos anistianos políticos do nosso país, ou seja, Comissão da Anistia Política da Baixada Santista, Comissão dos Anistianos Políticos do Estado de São Paulo, Comissão da Anistia Nacional, ou é a primeira oportunidade que o senhor tem de participar de uma comissão de anistia de perseguidos políticos? É a primeira oportunidade, porque eu fiquei alguns anos, uns 10 anos afastados. Foi quando eu retornei agora a Cubatão que eu encontrei alguns companheiros como o Jacinto, Eusébio, o Tony, que me falaram sobre essa anistia e me convidaram a vir dar o depoimento. Sua Excelência, posteriormente àquele período de perseguição, teria procurado algum advogado, algum escritório de advocacia, ou seja, contratado algum escritório profissional para defender os seus direitos como cidadão, no sentido de buscar uma reparação de danos ou um ressarcimento pelas perseguições ora sofridas? Não. Eu até esqueci essa fase aí, né? Foi um passado muito, muito negro. Eu esqueci esse passado todo, eu nem procurei nenhum dos direitos. Eu estou aqui, na verdade, para poder desabafar também, entendeu? Que eu tinha esquecido todo esse lado aí. Mas eu vim aqui desabafar e também participar e dar o meu depoimento. E nisso eu consigo também ajudar os companheiros e tirar essa carga da minha mente.
Companheiro Francisco de Paula, nós temos informações que foram trazidas a esta SEV através de depoimentos anteriores ao de Sua Excelência, que nos revelam, né, que nos revelaram, por grande parte dos participantes aqui, dos que foram ouvidos, que nesse período negro, né, da nossa história, as pessoas que eram vítimas de perseguição política, principalmente aqueles que foram presos, como o companheiro Florival de Oliveira Cagé, companheiro Vigílio Pedro da Silva e outros mais, teriam os seus nomes registrados, né? Ou seja, a grande maioria deles, os seus respectivos nomes constavam de uma lista que existia no órgão de repressão social, né, repressão política, chamado DOI-CODE, né? Ou também, além do DOI-CODE, também no DOPS. Lista negra essa, né? Lista essa mais conhecida como capivara. Gostaria de saber, Sua Excelência, se o senhor tem informação de que seu nome possivelmente poderia constar de uma dessas listas negras, né, constante em um desses órgãos de repressão política social. Pois não. Eu fui preso 2 vezes, uma vez em frente ao Lorena, outra vez numa passeata na Avenida 9 de Abril, isso em 1982. Eu não cheguei a procurar para ver se o meu nome consta na lista negra. Eu não tive dificuldade de arrumar emprego no comércio, tá? Na indústria eu nunca mais procurei, porque na época, em 82 a 84, 86, não consegui emprego, porque eu já era muito visto pelas empresas, né, pelos que comandam. Então fui 2 vezes preso, mas eu não cheguei a procurar nenhum órgão para saber se estava meu nome ou não. Então o senhor não tem conhecimento de que seu nome possivelmente se constasse em um desses órgãos de repressão político-social? Não. Sua Excelência teria algum documento a nos fornecer que porventura comprovasse essa sua condição de militante político, ou até as prisões ao qual o senhor relatou ter sido vítima? Não tenho mais nenhum documento, o qual foi todo apagado, foi todo queimado. Só tem os depoimentos dos companheiros. Eu fui preso junto com a companheira Jussara, que era companheira do Tony na época, e alguns companheiros que lembram desse fato aí de ter sido preso, mas não fui torturado fisicamente, só mentalmente, e liberado a seguir. O senhor teria o nome completo dessa pessoa, Jussara? Não, só o primeiro nome. Assim tu esclareceu aqui. Jussara Razé. Companheiro Antônio Francisco de Paula Bandeira, a Sua Excelência teria mais alguma coisa, mais algo a acrescentar ao seu depoimento? Não. Gostaria de abrir as perguntas. Já inicio esta oportunidade na pessoa do Dr. Malber Moacir Ferreira, assessor jurídico do vereador Wagner Moura. Com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor Francisco. Boa tarde aos demais presentes. Senhor Francisco, o senhor fez menção que foi detido 2 vezes, né? Como se deram essas prisões? O senhor foi levado a um local para cárcere, delegacia, ou chegou a ser levado posteriormente? Essa prisão chegou a ser complementada? O senhor chegou a ser levado para presídio, alguma coisa do tipo? Não, só foi preso aqui na delegacia de Cubatão, a antiga delegacia aqui da 9 de Abril, e passamos só a noite lá, como eles sempre fazem, né? Nos seguraram até de madrugada e liberaram a gente. Só isso. Pegaram o nosso nome, número de RG, não sei se consta até hoje, se consta alguma coisa. O senhor sofreu algum tipo de tortura física,
tortura psicológica, hipoteticamente durante interrogatório, alguma coisa parecida? Só tortura psicológica, tipo, vamos mostrar quem manda, vamos levar ele num lugarzinho lá para ele aprender, mas não foi feito nada disso. Só segurar a gente, tortura psicológica, e foi liberado na manhã. E na época o senhor tem conhecimento se amigos, parentes, familiares, seus familiares obviamente tomaram conhecimento, né, dessas prisões, mas amigos, pessoas do seu convívio social tomaram conhecimento dessas suas detenções, que o senhor foi preso? Só amigos do partido, da época, companheiros do partido, porque como eu já sou separado da primeira mulher, primeira esposa, ela que tinha esse contato, então eu não tenho mais um relacionamento com ela, não posso garantir. E em consequência dessa situação de prisão, de perseguição, como o senhor mesmo fez menção, de não conseguir emprego, principalmente na área industrial, isso teve reflexo na sua família, principalmente de caráter financeiro, até de caráter moral, de não conseguir dormir, de se sentir humilhado, esse tipo de situação? É positivo. Até hoje ainda, quando eu relembro essa fase, eu fico muito nervoso, que nem agora, né? E na época foi difícil mesmo, porque já não conseguia mais trabalhar na indústria, e na época era só indústria, tipo FEM, Cobrasma, Araújo, na área da Cosipa. Não conseguia mais emprego, passei grandes dificuldades, sim. Foi tanto que depois eu não consegui mais emprego na indústria e parti para o comércio, onde também no primeiro emprego eu tive dificuldade porque chegou ao conhecimento do gerente, na época, Casas Bahia, da minha ligação com política, e fui mandado embora. Entendi. São Francisco, desde já eu agradeço, tá? Faço votos de todo o coração que o senhor seja, digamos assim, justiçado, né? Que seja reconhecido como um perseguido político e tenha as devidas reparações pelo Estado. Obrigado. Eu que agradeço. É a minha vontade, não é nem financeiramente, assim dar a minha contribuição, e é bom soltar também um pouquinho esse lado, né? Quando eu desejo a reparação pelo Estado, é justamente, principalmente a moral, né? De ser Moral. reconhecido formalmente como um perseguido político, que acho que quem passa ou quem passou por esse tipo de situação, isso já é de grande valia, né? De grande importância. Correto. Dando sequência às perguntas, eu gostaria de abrir a palavra à doutora Letícia Araújo Dias, assessora jurídica do PROS. Boa tarde, cumprimento a todos os presentes na pessoa do presidente. Seu Bandeira, o senhor mencionou que passou 10 anos fora de Cubatão, né? Esse afastamento foi em virtude de ameaças, perseguições? O que te levou a ficar 10 anos fora e o que te trouxe novamente a Cubatão? Eu resolvi sair de Cubatão porque um dos fatores foi sair. O emprego estava escasso, eu estava já muito conhecido. Fui para São Paulo, trabalhei alguns anos lá e esqueci um pouquinho também o lado da política. E voltei a Cubatão porque a família toda aqui, né? Tinha me separado da primeira esposa, e voltei a Cubatão, onde estou com uma nova companheira há 20 anos, entendeu? E voltar ao município que eu gosto. Mas esse teu afastamento por 10 anos não foi em virtude de ameaças, perseguições, ou foi por ordem pessoal? Não, só ordem pessoal. O senhor mencionou também que foi perseguido na indústria e passou a trabalhar na Casas Bahia, certo? E foi também perseguido no comércio? Não conseguiu, após a sua demissão da Casas Bahia, não conseguiu mais trabalhar no comércio em Cubatão? Consegui sim. Consegui vários trabalhos, pouco tempo, mas consegui. Eu intercalava entre autônomo, com vendas, e trabalhando no comércio formal. Então, mas as demissões do comércio também foram em virtude das perseguições? Só a primeira empresa que eu citei. Casas Bahia. Ok, eu agradeço, lhe desejo boa sorte, que Deus abençoe e que o senhor tenha a devida reparação Obrigado. moral, psicológica, financeira, por tudo que passou. Ok, obrigado. Tem mais, presidente? Obrigado, doutora. Gostaria de abrir as perguntas aos demais companheiros que têm interesse em se manifestar.
essa tarde. Com a palavra, companheiro Jacinto de Souza. Opa. Se tiver aberto o microfone, pode falar daí, senão você pode ocupar a tribuna. Tá aberto? Pode ocupar aqui. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, os companheiros aqui presentes. A gente começa a ouvir os companheiros daquela época, a gente fica até emocionado, viu? É sério. Gostaria de te lembrar que não vou te fazer pergunta, né? Porque você sabe tudo que você passou. Eu vou apenas esclarecer que não só você, mas como todos os companheiros que participaram daquele movimento daquela ocasião, não conseguiram mais empregos aqui em Cubatão. Tiveram as suas entradas bloqueadas em todas as indústrias da cidade. Eu mesmo só consegui emprego em Santos, em 82. Isso porque um amigo meu lá em Santos virou gerente de uma empresa e ele me chamou, senão ele gostava do PT, senão não conseguiria, tá? Mas mesmo lá em Santos, depois de uma prisão que eu sofri aqui na Vila Natal, eu fui demitido da loja lá, Domus, né, que era conhecida, né? Então, o teu afastamento por 10 anos foi por ordem pessoal porque você não conseguia se estabilizar aqui na cidade, porque as portas estavam fechadas, essa é a grande verdade. Quanto à capivara, que você não pediu e não pediu o processo ainda, só para confirmar, você entra em contato com o Neto, com o Dogival, que o teu nome consta na capivara deles, tá? Eles mesmos já falaram, tá? Então, o teu nome consta na do Tony, provavelmente, na do Eusébio, né? Então, você foi monitorado, foi perseguido, foi demitido por causa das greves lá da Nobara, na Cozipa, e até hoje você pensa que foi porque não tinha emprego na cidade. Conversa, porque não é bem assim, tá? Há pouco tempo, o próprio Max, que está ali, ele teve que entrar na justiça para poder entrar na Petrobras, porque estava o nome na lista negra, a lista dos subversivos da cidade. Então, é essa questão, viu, Bandeira, que eu peço que você faça o mais rápido possível um pedido de anistia ao Ministério da Justiça e pedir que seja levantado o teu histórico político, ou seja, levantado a tua capivara. Eu vou te dar o contato da advogada, né? E para ela fazer isso. Se ela não puder fazer, você me procura que eu monto o processo, como eu fiz do Manuel, do Marcão, da própria Maria das Graças Peruzzi, né? Monta o processo e a gente manda pelo correio, que pode ser pelo correio. Não precisa de advogado para pedir isso, tá? É claro que com o advogado lá, cutucando todo dia, é bem melhor, tá? Mas se não for possível, a gente faz isso mesmo lá, tá bom? Obrigado. É só isso, tá? Obrigado. Obrigado, companheiro Jacinto de Souza. Só também pela participação, como pela informação. Acima de tudo, saber que contamos sempre com os seus préstimos. Gostaria de saber se algum dos companheiros gostaria de usar a palavra ainda, gostariam de fazer perguntas ao nosso depoente. Sem mais? Bom, antes de finalizar a sua participação, companheiro Francisco de Paula, Bandeira, eu gostaria de saber se Sua Excelência teria interesse de que cópias do seu depoimento fossem extraídas dos autos desse processo e encaminhado para a Comissão da Anistia Nacional. Sim. Tendo em vista a manifestação, já defiro, assim como no final deliberarei o encaminhamento para os demais órgãos competentes. Companheiro Francisco de Paula, Bandeira, eu gostaria de agradecer a sua participação, dizer que o seu depoimento foi de extrema relevância, de grande valia para os trabalhos dessa SEV e
com certeza ele também contribuiu para abrilhantar, né, essa 10ª audiência na qual nós concluímos os trabalhos da Comissão Especial de Vereadores da Anistia dos Perseguidos Políticos de Cubatão. Dizer que as portas desse legislativo estarão sempre abertas para recebê-lo e que este vereador também se coloca à disposição por qualquer eventuais dúvidas que Sua Excelência venha a ter ou qualquer pleito que venha fazer no sentido de auxiliá-lo, se assim for necessário, para o desfecho de sua anistia, não só no município de Cubatão, como no estado de São Paulo, na esfera nacional. Dizer também que nós estamos confiantes aqui que a grande maioria, se não todos, né, aqueles que foram perseguidos na história política de Cubatão, deverão, ao final, serem anistiados. Essa continuará sendo a nossa luta e, aí sim, a bandeira maior dessa Comissão Especial de Vereadores. Muito obrigado pela sua participação, forte abraço, que Deus abençoe. Eu que agradeço a todos e quando precisarem estarei sempre disponível. Agradeço a todos. Obrigado, companheiro Francisco de Paula. Dando sequência aos trabalhos nessa tarde, gostaria de convidar para que integre aqui a nossa mesa, tome assento aqui, junto conosco, o companheiro Antônio Marques de Santana. Próximo depoente, último, né, depoente da data de hoje. Boa tarde, companheiro Antônio Marques de Santana. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação nos trabalhos dessa SEV. Mas antes de iniciar o seu depoimento, a sua inscrição, eu devo lhe dar ciência, né? Devo lhe comunicar que a sua fala, ou seja, a sua participação aqui nesta tarde está sendo transmitida pela TV Câmara, né? Pelo canal NET 9, TV Legislativa, e ainda ele ficará registrado nos anais da Divisão Legislativa desta Casa de Leis. Gostaria de saber se Sua Excelência tem alguma objeção com relação a isso. Boa tarde ao vereador Fábio Moura, que Deus abençoe sua vida. Boa tarde aos irmãos aqui da mesa. Boa tarde a todos. Não tenho nenhuma objeção, não. Eu quero, em primeiro lugar, dar a paz a todos, que Deus abençoe a vida de cada um que está presente aqui. Companheiro Antônio Marques de Santana, chegou ao conhecimento dessa SEV, Comissão Especial de Vereadores, discute as perseguições políticas do município de Cubatão, especificamente ainda através do companheiro Dorival Vieira dos Santos, que foi ouvido aqui em uma das audiências anteriores, e Sua Excelência teria sido vítima de perseguição política no âmbito do município de Cubatão, em razão de sua militância política partidária. Eu gostaria de saber, em caso positivo, ou seja, Sua Excelência confirmando estes fatos, né? Ou seja, eles sendo verdadeiros,
eu gostaria de saber o que o senhor tem a dizer acerca desses fatos. O que o senhor pode nos falar com relação a isso? A palavra. Em primeiro lugar, é verdadeiro o depoimento do nosso companheiro Dorival, e é um período que eu nem gosto muito de lembrar. E essa é uma das razões que faz com que eu tenha tanto me afastado da vida política. Que eu destruí a minha infância, a minha família, eu destruí um casamento, eu deixei de ser um pai presente, de ter melhorado quanto pessoa, culturalmente, profissionalmente, por causa da minha vida de militância política. Eu não me arrependo de ter sido um cidadão político. Eu estou relatando pelos fatos que sucedeu. Eu começo minha militância política no ano de 79. Aqui nessa cidade, era uma área de segurança nacional. Eu entrei naquela época, ainda muito criança, ainda jovem, ainda com 19 anos, para o antigo MDB, para a juventude do MDB, ao qual, junto com Mihaly Halaico Júnior, Armando Campinas, Dorival no PT e vários outros políticos na época, José Florentino, nós iniciávamos o período de luta pela autonomia municipal de Cubatão. E mal sabia eu que aquilo ali ia me acarretar tanta situação na minha vida, começando a vida política. Hoje até eu começo a brincar com alguns irmãos quando fala isso, eu falo do período que nós fazíamos política, o que nós enfrentávamos, e nós botava a cara, nem estava preocupado com o que ia acontecer, porque talvez não tivesse nem noção do que iria acontecer. No ano dos anos 80, existia dois partidos, MDB e PDS. Quem era do PDS estava no governo. Quem era do MDB era de oposição. Todos os outros militantes de qualquer partido que hoje existe estavam tudo neste movimento, Movimento Democrático Brasileiro. E eu também estava nele. E começávamos ali e começava o período fabril, o período que nós entrávamos para as fábricas para trabalhar. E também era um período que eu estudava, eu fiz parte do UMES, União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas. Eu tinha uma ação muito viva politicamente, eu sempre fui muito ativo naquilo que eu me proponho fazer, seja onde for. E nesse tempo não era diferente. Militava no movimento sindical, militava no movimento político partidário e militava no movimento estudantil. Muitas das vezes fui tirado praticamente dentro das salas, porque naquele tempo, período dos anos 80, dos anos 79 e 80, que nós estávamos lutando pela unidade, pela retomada do prédio do SEI, Centro de Estudantes de Santos, daquele período que estava na mão da ditadura militar, o prédio. Nós fizemos passeata para chegar lá e fomos barrados com jato e porrada. Quem participava disso? Emanuel, conhecido como Satanás, no nosso meio. Eusébio Florencio. Maria Luísa. Tony.
Márcio, Japão e tantos outros. Comecei a trabalhar nas fábricas e, por minha surpresa, eu fui eleito vice-presidente da CIPA, da Ultratec, no ano de 81. E nesse período também começa o movimento sindical. A gente começa a trabalhar para tirar delegado para a fundação da Central Única dos Trabalhadores, do qual fui primeiro delegado nessa cidade. E nós, ao retornarmos, o movimento era muito aguzado, a gente estava... Enquanto estava na estabilidade da CIPA, tudo bem. Acabou a estabilidade da CIPA. Nós concorríamos à eleição do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Aí nós acontecemos que participamos de uma greve que parou toda a Baixada Santista. E eu fazia parte da comissão de salário. Eu, Satanás, Eusébio, Márcio, Irene, Marisa, Macaé, que é hoje presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Geraldino, que é o tesoureiro do Sindicato da Construção Civil atual, Nivaldo Florentino, que hoje está aposentado, não, quem foi vereador foi José Florentino. José Florentino que foi vereador. O Nivaldo Florentino era militante sindical. Exato. E começamos. Nesse período, a gente concorremos à eleição com oposição do sindicato, perdemos a eleição. E quando chegamos na fábrica, dia que terminou a eleição, um mês depois, me chamaram no escritório da Ultratec, e Calejon, que na época era o administrativo, mandou me chamar. Eu cheguei na sala e ele perguntou para mim assim: você sabe o que é que você está fazendo? Eu falei para ele: estou reivindicando meus direitos. Ele falou: então assina aqui, tu tem teu direito aqui agora. Me demitiu. Eu falei: tá bom. Até aí eu não tinha noção do que estava acontecendo. Isso aqui na área da Petrocoque, na construção da unidade de coque da Petrobras. Dali, nós tínhamos uma companheira, daí eu já tinha entrado para a CS, para a Convergência Socialista, do qual também fui dirigente. Tinha uma companheira chamada Irene Anahashi Anamico, uma engenheira, era engenheira de produção da Ishibraz. Me leva para a Ishibraz. Eu participo da Ishibraz na área da COSIPA. Um ano e alguns meses, eu não lembro bem quanto tempo. E lá, um belo dia, me chamaram também. Falaram: você está sendo demitido porque você é do sindicato. E eu disse para eles: eu não sou do sindicato. Porque o que eu entendia ser do sindicato era quem era diretor. E eles entendiam que ser do sindicato era qualquer um que reivindicasse direito. Passado um período, eu entro numa empresa chamada Enesa, que até hoje ele existe. Nessa Enesa, me chamaram e me levaram para uma sala e me disseram para mim: olha, você sabe por que você vai ser demitido? Eu falei: não, porque você é do sindicato. E aquilo não passava, a gente dava um jeitinho. Eu entrei na Mendes Júnior. E na Mendes Júnior aconteceu um fato muito curioso. Me chamaram, demitiram, falaram para mim: agora você vai entrar nesse carro aqui, nós vamos mandar você lá para o sindicato. Eu falei: mas o que é que tem a ver? Eu nem tempo teria para receber as contas do sindicato. Falou: não. Então, quando chegou no sindicato, o presidente na época era o senhor Aquino, e o Nivaldo, que eu acabei de citar o nome, ele era tesoureiro do sindicato. E eles perguntaram para o representante da Mendes Júnior qual era a razão de ser demitido. E ele disse: não, é porque nós não queremos ele lá, é do sindicato, é de vocês. Aí
ficou naquele lenga-lenga, veio um administrativo deles, de Belo Horizonte, só para tratar do meu caso, só para fazer a minha demissão. Foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida. No mesmo dia fui demitido, no mesmo dia acertaram as contas, no mesmo dia me pagaram tudo. Não deixaram passar uma hora sequer. No mesmo dia me tiraram da COSIPA, me levaram para o sindicato. Antes de dar 2 horas da tarde, tinha acertado as contas. Uma pessoa veio de Belo Horizonte só para fazer isso. Mas até aí, eu não entendia bem a situação. Quando a gente, passado esse período, eu não consigo mais arrumar emprego. Nem na área da COSIPA, nem na área da refinaria. E eu, naquele tempo, eu ficava meio preocupado, eu me formei como caldeireiro. Eu tinha um currículo razoavelmente bem para a época, para a qualidade da mão de obra. E tinha um relacionamento bom com encarregados, com supervisores, e eles me contratavam, me chamavam. Eu fazia exame, eu entrava na área da integração da Petrobras. Mas, como todos sabem, na Petrobras funciona assim, você é contratado, você entra, faz o exame, entra para fazer a integração, vocês voltam para casa, vai sair o teu crachá, quando sai o teu crachá, você entra para a área. Era nesse período que eu não entrava na Petrobras. Eu fazia o teste com as empresas, passava nos testes, fazia os exames, passava nos exames, era contratado, minha carteira ia para lá, eles assinavam minha carteira, mas não saía crachá. A empresa fazia o quê? Se não sair crachá, como é que você vai trabalhar? Não pode trabalhar, me demitia. E assim foi indo, e eu não conseguia mais, de jeito nenhum, sobreviver. Eu me desloquei e fui para o ABC, trabalhar no ABC. Trabalhei um período no ABC, trabalhei na Tecnomarine, trabalhei na Emel, trabalhei na Mercedes, trabalhei em outras empresas no ABC. Mas isso foi deslocando da minha vida, da minha família, toda aquela situação. E ao voltar, eu não conseguia mais. Aí eu tive que voltar no ano de 91 para dirigir a campanha da candidata a vereadora Vanete da Silva. Naquele tempo, eu pela Convergência Socialista, Partido Trotskista, e organizava essa campanha. E o partido, a organização, me bancava, porque era o único meio que eu tinha de sobrevivência, porque eu não podia trabalhar, era o único meio. Então, naquele período, eu continuei. Nesse período, eu entro e me torno presidente do Partido dos Trabalhadores aqui nesse Cubatão. Também foi um período que aconteceu muitas coisas, umas perseguições já no outro nível político. E eu saí do PT, fiquei sem militar em partido nenhum, que até hoje, sem militar em nenhum partido, desde o ano 92. E para mim conseguir sobreviver, eu tive que entrar na justiça contra a Petrobras para abrir portaria. Porque depois de um tempo eu descobri que meu nome continuava dentro da área da Petrobras e meu nome não passava nos computadores. Tinha 2 pessoas da Petrobras, um chamado Canais, o nome dele é Canais, e não sei o que, tem outro nomezinho, Canais. Ele foi chefe de segurança da Petrobras. Ele e um outro chamado Emanuel, que era uma pessoa abaixo dele. Era responsável por tirar fotografia de todos os movimentos e da gente. E ele tinha um arquivo, e esse arquivo constava nossos nomes. Na justiça, eu tive que entrar na delegacia de Cubatão com a queixa contra a Petrobras. E no fórum, na justiça comum, na justiça trabalhista, com ação trabalhista contra a Petrobras. Onde foi feito um acordo. E nesse acordo, porque o juiz determinou, ele não conseguia provar como eles barravam. O juiz determinou que se a Petrobras amarrasse por qualquer um dia, seria multado
em 250 mil diário a multa, agora mais recente. Foi quando eu comecei a entrar para a Petrobras. Muitas empresas, eu tenho várias empresas que eu fui contratado e fichado e era demitido porque não saía crachá. Entre elas está a MCE, que inclusive está aí hoje. Está... todas agora. Eu vim hoje para aquilo, se eu tivesse era. Então, várias. Foi várias situações. A Piton. Não consigo lembrar todas, mas foram várias. Foi várias vezes que eu fui barrado na Petrobras. Na portaria da Cosipa, nem conseguia passar, porque na Cosipa funcionava diferente da Petrobras. A gente primeiro mandava o currículo primeiro ia para a Cosipa para depois ser avaliado. E nessa de ir não entrava mais. Além da minha situação de cidadania ter sido agredida, a minha situação econômica então foi terrível. Porque, como trabalhador, a única coisa que a gente sabe fazer é trabalhar. E se é barrado nossa fonte de renda, que é nosso trabalho, imagine como ficaríamos. Não sou eu. Eu sou um dos tais. Mas era uma perseguição a todo o movimento político, partidário, social e sindicato. Aqui eu me lembro de fatos da qual a gente militava, que nem o sítio Capivari, na perseguição do sítio Capivari, no incêndio da antiga Vila Socó, na morte do finado Ricardo Reis, como fomos tratados. Na morte de Ricardo Reis eu fui preso. Acho que foi o único que fui preso, naquele negócio ali. Na greve do Guarujá fui preso. Lá em Guarujá. Nós fomos fazer piquete, fomos fazer parar as obras, fui preso. Esses são os fatos que eu lembro mais recentes. Porque vários outros. Minha família vivia assustada, minha antiga esposa, se separou porque ela falava como que você vai conseguir sobreviver e viver desse jeito? Você não consegue trabalhar, você não consegue entrar na empresa, mal sabia ela o que era, porque não daria nem para conversar tudo para ela. Tem coisas que ela até hoje não sabe. Tem coisas que meu filho até hoje não sabe. Porque a gente tinha que ocultar uma série de situações. Porque também, depois de um tempo, a gente começava a ter noção do perigo que estava ocorrendo. Quando entrava no meados dos anos 85, 86 para frente, a gente já começava a perceber que tinha alguma coisa que era estranho, porque existia investigação nas assembleias do sindicato, nós era filmado, aparecia nome na tribuna que ninguém sabia quem colocou. Se existia, as empresas colocavam pessoas para ir para as assembleias, para saber quem se posicionava nas assembleias. E aí a gente começava a ter noção. Então a gente até ocultava de falar com a família. E eu sei que muitos desses fatos, quem mais pagou o preço foi a minha família. Hoje, graças a Deus, meu irmão que estava aqui antes falou, eu tento também esquecer de muitas coisas. E machuca muito, dói muito na vida da gente. Obrigado. Companheiro Antônio Marques Santana, Sua Excelência alega que teria não só algumas prisões, em razão de sua militância, nos movimentos aos quais integrou, como também teria sido agredido brutalmente na sua condição de cidadão.
O senhor entende, o senhor pode nos informar se essa perseguição política, essas investidas contra a sua pessoa, se deram única e exclusivamente em razão do seu posicionamento político partidário, ou seja, da sua militância no Partido dos Trabalhadores de Cubatão, ou em face da sua participação no movimento sindical? Eu entendo que no primeiro momento, era uma combinação. Porque quando o PT surgiu, e nós fazíamos parte do movimento do próprio PT e fundação do PT, também existia perseguição ao PT. Nós fomos presos, irmãos, apanharam, foi corrido quando o PT fez um ato aqui no antigo Forró do Lula. O antigo Forró do Lula foi perseguido pela polícia. Eu creio que Dorival deve ter relatado melhor esse fato. Dorival deve ter tido relatado melhor. Porque eu me lembro que naquele tempo eu era jovem, nós estávamos... como eu podia explicar melhor? Nós tínhamos um grupo de pessoas que estavam lá, seria a direção, e nós tínhamos outro grupo que estaria fanfeteando, falando com as pessoas. E ali foi cercado pela polícia, cercado literalmente pela polícia. Era a questão ali era partidário. No movimento sindical, era dentro das fábricas. Nós era perseguidos quanto a emprego, a ser demitido, ou ser humilhado. E no movimento estudantil, não era diferente. Então, eu estou falando de uma ação contra a minha vida, que hoje eu sei que foi várias frentes, não era uma frente única, não tinha uma coisa única, não foi um momento único. Depois de um tempo que o PT se legaliza, que as coisas mudam, aí o PT, como os outros partidos, deixou de ser perseguido e tal. Mas na vida sindical, quem ficou nas fábricas, os militantes de Fabril, estes continuaram duramente sendo castigados pelas perseguições. O doutor Manuel Herzog, que foi presidente da UAB, ele chegou a levantar um tempo, e eu fiz isso, de assinar, porque aí também tornei-se diretor do Sindicato dos Trabalhadores de Montagem, assinando pelo Sindicato dos Trabalhadores de Montagem, uma ação civil contra as listas negras que tinha na área da COSIP e na área da Petrobras, do qual constava o nome de todos os militantes que estavam ali. A diferença é que esse povo não era tão fácil, tão simples como as pessoas pensam. Não deixava papel para ninguém pegar, e nem fotografia. Eu estava conversando há pouco instante com a Monal ali, que hoje é tão fácil fazer fazer política, e as pessoas pegam uma máscara e põem na cara. E naquele tempo nós fazíamos o que acreditávamos, nós tínhamos um propósito, nós tínhamos luta, nós tínhamos objetivo, nós imaginávamos as coisas, não era maluquice não. Nós não fazíamos porque é bonito quebrar um orelhão, nós nunca fizemos isso, nunca, ali o contrário, nós lutávamos e organizávamos para que ninguém danificasse nada. Era um propósito nosso. Nós não era bandido, era militante, era pessoas políticas, simplesmente era perseguido porque era pessoas políticas e pensava diferente. Eu compreendia melhor quando eu entrei para o trotskismo, porque no trotskismo a gente estudava linhas políticas, estudava ideologia, discutia ideologia. E ali nós debatíamos, inclusive dentro do PT. E essas coisas tudo se passou a ter várias formas de perseguição, de situação. A única coisa que eu, por exemplo, vocês me perguntar, pega um documento para mim, eu não tenho como pegar. Não tem. Por isso que eu digo a vocês, dói muito mais. Porque era muito covarde a situação. É muito... hoje as pessoas falam de tortura como se ela só fosse pegar a pessoa e bater. Ninguém sabe o que é 20 anos na mente de um jovem pai de família que olha para sua família e não pode dar condições.
sabendo que estão furtando dele o direito de trabalho, que nem fizeram comigo. Me furtaram durante 20 anos meu direito de trabalho. Hoje eu passo por muita dificuldade. Comecei a trabalhar carteira assinada em 78. Nós estamos no ano de 2015. Eu acabei de fazer minha contagem no INSS. Porque hoje eu estou doente e não consigo passar nos exames para trabalhar. Mas também não consigo fichar por causa O Pedro está emocionado. Eu gostaria, então, de avançar aqui. Eu entendi até a questão que a sua perseguição se deu por participação em ambos os segmentos, né? Como Sua Excelência bem colocou, elas se confundem, né? Eu queria, Sua Excelência, se possível, nos informasse se, em razão de tamanhas afrontas pelo senhor sofridas, ou seja, perseguições aí que não só agrediram fortemente a sua cidadania, como a sua moral, né? Inclusive refletindo no seio familiar, até talvez esta razão maior de sua emoção. Se o senhor teria, após esse período negro aí, a sua história, ou seja, de militância política, procurado algum escritório de advocacia, algum advogado, no sentido de pleitear não só a devida reparação pelos prejuízos sofridos, no aspecto pessoal, né, e financeiro, e ainda se teria provocado diretamente ou também através de advogado constituído o benefício da anistia nacional com base na Lei 10.559 de 2002. Não, eu nunca procurei advogado. Na verdade, até pouco tempo, o que eu mais queria era ter esquecido de tudo. Mudei, na verdade, eu mudei. Hoje eu não sou militante político, hoje eu sou, para misericórdia do Senhor, sou servo do Senhor, do Deus Altíssimo. Hoje eu sou cristão. Isso tem me ajudado muito, muito. Compreender, inclusive, essa situação. As maldades, todas essas coisas, hoje faz com que eu compreenda. Hoje eu arranquei de mim muitas mágoas e dores que eu tinha no meu corpo, no meu coração. Hoje eu arranquei. Hoje não tem mais. É que tem alguns momentos que não tem como, é como passa um filme na nossa mente e não tem como lembrar das privações. Eu nunca tentei, nunca busquei. Eu agradeço a Deus pela vida de algumas pessoas que têm, inclusive, me incentivado. Hoje eu estou aqui porque aqui está na frente uma pessoa que tem incentivado muito para mim ter participado, que eu já sinto, porque por mim eu não teria. E ontem, uma amiga que eu tenho muito insistiu comigo. Maria Vanete. Ela insistiu. E ela disse para mim assim: você não pode anular o teu passado com covardia contra você. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu vim aqui hoje para pedir, para marcar. E quando eu tive... Eu confesso que na hora que eu falei com Sua Excelência no telefone, eu não entendi o nome direito, né? Entendi falar é o Marcos, né? Então, não sei se é porque eu estava em outro compromisso pessoal, né, particular, eu não entendi que seria o Antônio Marques. Tá
Silva. Falou o Marcos e aí eu não consegui associar quem seria a pessoa. Mas, em cima dessa última pergunta, até para esclarecer melhor, tendo em vista que Sua Excelência não contratou advogados para ter reparado os prejuízos por si sofridos diante de tamanhas perseguições, também não procurou nenhum escritório ou nenhuma comissão de anistia política, ou seja, independente dessa, tá? Você está sendo ouvindo hoje. Não teve contato com a Comissão dos Anistianos Políticos da Baixada Santista, ou com a Comissão da Anistia Política do Estado de São Paulo, ou com a Comissão dos Anistiandos que integram hoje, né, a Comissão da Anistia Nacional, até porque a grande maioria dos perseguidos políticos durante aquele período, principalmente os que sofreram grandes perseguições, né? A gente não tem como medir a dimensão da perseguição, né? Até porque perseguição é perseguição. Mas uns sofreram de maneira mais forte, outros de forma mais branda. No caso, o senhor, pelo jeito, as suas perseguições foram tamanhas, né? Foram investidas violentas, levando inclusive a ficar impedido durante 20 anos de exercer o direito à empregabilidade. O senhor não teria procurado nenhuma dessas comissões no sentido de pleitear a sua anistia com base na Lei 10.559 de 2002? Não. Eu fui convidado pelo Jacinto para fazer parte de uma comissão, não lembro o que foi, mas acho que foi no início do ano passado. No ano passado fizemos até uma reunião aqui na Câmara e tal. Mas não, o que eu tinha foi dado uns documentos, eu não sei nem como é que andava essa situação. Não sei o desenvolvimento disso. Não sei o desenvolvimento. E fui numa reunião que convidado, levado pelo Dorival, na Câmara dos Deputados em São Paulo, na inauguração de 10 anos, comemoração de 10 anos do Afropress. Eu dei uma declaração lá. Ele me apresentou, foi no tempo que eu estava com ação contra a Petrobras, mas não era nesse sentido. Minha ação na Petrobras não era nada de reparação de nada. Minha ação era a seguinte: eu quero o meu direito de trabalhar. Minha ação na Petrobras foi essa. Eu não tinha essa, não estava desse critério. Eu quero o meu direito de trabalhar. E o juiz aqui da quarta vara da Junta de Cubatão decretou, dado face que foi chamado a Petrobras, advogado, Manuel, e eles perguntou, e essa perseguição? E eles não disseram, não existe. Não existe, não. Então, se a partir de hoje, se o Antônio for barrado em qualquer ato entrar na Petrobras, essa Petrobras é multada por 250 mil. E ele imediatamente autorizou um oficial de justiça a ir comigo até lá. Então, foi a única vez de ação nesse sentido, mas não era nesse sentido de reparação de nada. Essa determinação se deu através de ordem judicial? Ordem judicial. Por intermédio de advogado contratado? Exatamente. Que foi o doutor Manuel Herzog. Sim. O senhor teria como nos fornecer cópia dessa determinação judicial? Olha, só se desarquivar. Que deve estar no arquivo da Junta de Cubatão. De repente até o doutor Manuel Herzog deve ter em algum processo. Advogado militante dessa comarca, que inclusive nos deu a honra de participar numa das primeiras reuniões aqui, iniciais dessa Comissão Especial de Vereadores, representando a 120ª subseção da OAB de Cubatão. Companheiro Antônio Marques Santana, Sua Excelência gostaria que cópia do seu depoimento, aqui colhido nessa tarde, fosse extraído dos autos desse processo e encaminhado à Comissão da Anistia Nacional e às demais comissões de anistia que discute a questão dos anistianos políticos, não só da região, como do Estado de São Paulo? Sim, gostaria. O senhor teria mais alguma coisa a dizer? Ou seja, o senhor gostaria de esclarecer mais algum detalhe no seu depoimento?
Não, olha, eu só gostaria de agradecer a cada um por isso. Eu que tenho, depois de tomar o conselho da Vanete ontem, vai fazer bem para mim. Assim, Vanete, o que o senhor disse, inclusive teria coordenado a campanha política dela em 1992, seria a companheira Maria Vanete da Silva, isso, inclusive integrou o núcleo de fundadores do Partido dos Trabalhadores de Cubatão. certo. Foi ouvido nessa comissão. E do movimento Vila São José, de Prol de Moradias. nós fizemos parte ali, fizemos movimento antipoluição, das más condições de vida. Ela tal. integrou a Associação das Mais Condições de Vida do Povo Cubatense, Exatamente. da população de Cubatão. Gostaria de abrir as palavras de perguntas, no caso, gostaria de abrir as respectivas perguntas, né, ao companheiro Antônio Marques de Santana. Para dar início, eu abro a oportunidade ao doutor Malber Ferreira, assessor jurídico do vereador Wagner Moura. Por favor. Boa tarde, seu Antônio. Boa tarde. Bom, na medida da minha singela compreensão pessoal, não vejo necessidade de fazer perguntas complementares ao senhor. E a não ser dar uma pequena complementação de parabenizá-lo, porque pelo fato do senhor ter vindo, né? De fato, mediante o senhor ter mencionado que teve uma certa relutância, e não vejo necessidade de complementar, até porque não só o seu depoimento foi bastante esclarecedor, como o seu nome foi citado por diversos companheiros seus que depuseram aqui anteriormente, e eu acho que a sua situação ficou extremamente bem caracterizada. E dizer que a sua companheira, a senhora Maria Vanete, estava absolutamente certa, né? Porque como os seus companheiros que já depuseram aqui, que foram extremamente corajosos, foram lutadores, né, políticos, assim como o senhor, faticamente, não podia nesse momento, na medida em que vai recorrer por esse reconhecimento, né, porque eu acho que o que mais vale é o reconhecimento fático, mas pelo reconhecimento formal, né, por uma questão de justiça, o senhor demonstrar uma falta de desinteresse, não diria nem de coragem, né, de achar que de repente não seria compensatório. Que bom que seu companheiro aqui, o seu Jacinto e a dona Maria Vanete insistiram para que o senhor viesse. Parabéns mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Desejo que, como acho, que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, tá bom. Obrigado, doutor Malber Ferreira. Com a palavra, a doutora Letícia Araújo Dias, assessora jurídica do PROS. Deste vereador. Boa tarde, seu Antônio. Boa tarde. O senhor mencionou que o senhor foi coordenador de uma campanha política da companheira Maria Vanete, né? Como é que foi essa campanha? Imagino que teve muitas perseguições também. Como é que foi a contagem de votos? Como é que funcionou? O senhor foi presidente também do partido, né? Tô dando risada porque ser militante político hoje é tão bom, tão fácil, tão maravilhoso. Nosso tempo, hein, Jacinto? Tinha que vender camiseta, tinha que vender broche, tinha que vender bandeira, tinha que fazer churrasco, tinha que comprar um churrasco, tinha que doar o churrasco e comprar para fazer. Então, né? tudo isso, fugir da perseguição e fazer campanha e ganhar a eleição. Era levantar a bola, chutar e correr para a área, cabecear e botar no meio de campo e apitar a jogada de volta. Era isso que nós fazíamos. Mas foi maravilhoso, porque aquilo tudo nos envolvia de uma forma diferente. Era prazeroso, a gente fazia aquilo de uma forma diferente. Era um desafio para nós também. Quebrar barreiras, dogmas, era romper dogmas. Porque sempre nós tivemos nesse país uma elite que acha que tem tudo e pode tudo e manda tudo, e é verdade. Mas também esqueciam que tinha um povo que lá embaixo que pensava, que imaginava, que pensava diferente, que propunha diferente, que tinha visão diferente, que queria coisa diferente e tinha certeza de um país melhor. E nós fazíamos isso. Nós não pensávamos, nós disputávamos a eleição sem um centavo, mas nós tínhamos prazer de dizer que ganhar a eleição para o PT, naquele tempo, era diferente de disputar a eleição com os outros partidos. Nós tínhamos prazer de dizer, nós não somos cabo eleitoral, nós somos militantes. Tinha prazer de falar isso. Então nós disputava a política, nós discutia a política. Então era legal. Perdemos a eleição. Nós perdemos a eleição por 11 votos, eu não me esqueço disso.
fizemos uma festa. Fizemos uma festa. Naquele tempo, o PT elegeu 5 vereadores. A saber, Dr. Clemon Silveira Castor, Dr. Pedro Gomes, Mário Sérgio Costa, José Martins Martins e Maria Ivanete, não, Maria Suzete Miranda de Lima. Maria Vanete era a sua candidata. Era minha candidata, ficou como primeira suplente, por 11 votos. Você achou que a contagem dos votos foi legítima ou não? Não. Naquela época... Perdemos a eleição aqui no roubo. O nome correto é esse, roubo. Perdi a eleição dentro do centro esportivo, com a administração dos Verdinho, do 25, tomando conta de tudo. Eu fui arrancado de dentro da sessão, porque eu era coordenador da campanha da Vanete e do partido. Eu era delegado de apuração. E o juiz daqui do fórum me arrancou de dentro da sessão, dizendo, se eu falar sua boca, ele mandava para a cadeia. Enquanto isso, os Verdinhos, era um militante do PT e 10 militantes dos Verdinhos. Nós saímos e eles apuravam. Nós saímos de uma eleição de Dorival, candidato a vereador, a prefeito, que foi nessa época, a tribuna dizendo assim, Dorival ganhou as eleições, nós fazendo festa. A pesquisa de boca de urna, eu nunca vi, gozado, as pesquisas de boca de urna hoje bate certo, antigamente invertia o resultado. Quando nós começou a apuração, Dorival na frente, do meio para fim, tiraram todo mundo do PT do recinto. Madrugada, deu Passarelli prefeito. Vanete não foi diferente. Um dia nós tomamos um café e eu falei para ela, Vanete, por que você não disputa de novo a eleição? Ela disse, não. Eu ganhei e não levei. E foi assim. Então, para quê? Jacinto é um outro que ganhou a eleição e perdeu. É interessante, naquele período era isso. Hoje eu acho interessante, né? Porque com a urna eletrônica a urna fica mais difícil. Mas hoje, naquele tempo, era terrível, era nesse nível. Senhor Antônio, eu sugiro que o senhor vá buscar os seus direitos, né? Foram muitas violações aí aos direitos fundamentais da pessoa humana. Desejo que Deus abençoe, que o senhor consiga a devida reparação. Aproveito a oportunidade, presidente, em nome do nosso partido, Republicano da Ordem Social, para te parabenizar pela propositura aqui da presente comissão. Tá de parabéns, tá? Que Deus te abençoe também. Obrigada pelo convite. Obrigado, doutora Letícia Araújo Dias. Gostaria de abrir a palavra aos demais companheiros que tiverem interesse em fazer perguntas. Ao companheiro Antônio Marques Santana. Palavra ao companheiro Francisco de Paula Bandeira. Pode ocupar a tribuna. Bom, na verdade eu não gostaria de fazer nenhuma pergunta, e sim agradecer ao companheiro Marcos, que me fez relembrar o meu passado todinho, coisas que eu já tinha esquecido, que eu vim fazer o depoimento, esqueci tudo, né? Muito nervoso, mas ele fazendo o depoimento, parecia que era eu que estava na pessoa dele aí, entendeu? Só teve o lado ruim também meu, que eu perdi a esposa por causa da política. Você deve conhecer a Silvia, irmã do Japão, né? Que eu perdi. Mas o restante, que você lembrou dos companheiros, eu lembrei de todos esses movimentos que você falou e eu queria só agradecer a todos. Obrigado. Nós que agradecemos, Francisco de Paula Bandeira. Não sei se o companheiro Antônio Marcos quer fazer algum comentário em cima da colocação dele. Com a palavra, o companheiro Jacinto de Souza. Bom, Max, é um grande prazer tê-lo aqui, né? E você ter se definido e vir, né? Não foi uma vez só que a gente tentou trazê-lo, né? Várias pessoas, o Tony, o Dorival, e eu sempre procurando, né? E mandava recado, você não respondia. Eu falei, esse cara está me ignorando. Mas a questão é o seguinte, que aquela documentação toda que você me passou, né? Já foi encaminhada à advogada, tá com ela, né? Não só a tua, mas de todas as pessoas que tiveram contato naquela época, daquelas reuniões que a gente fez aqui
plenário, quando o Wagner Moura era o presidente, né? Ele cedeu várias vezes o plenário ali, né? E aquela documentação foi, né? E eu esperava que todo mundo, né, tivesse vindo, né, participado daqui da comissão para ser ouvido, né? Teve alguns companheiros que realmente não consegui localizá-los, né? Lá do Sindicato da Montagem, né, e tal, né? Mas tudo bem. As pessoas que participaram do núcleo de fundação do PT vieram aqui e falaram basicamente as mesmas coisas. Perder a esposa, todo mundo perdeu. Eu não lembro. Eu perdi, o Dorival perdeu, a Vanete perdeu o marido, você perdeu a esposa, o Tony perdeu a esposa. Quem é que não perdeu, né? Infelizmente era difícil as companheiras acompanhar o processo naquela época, e principalmente sendo perseguidas, ameaçadas, chacotadas na rua, né? E nós sermos marginalizados por expressões assim. De um lado a gente se achava bem, fulano do PT, né? Mas do outro lado, na verdade, tinha um fundo ali de rotular e isolar do resto da comunidade. Não sei se você sabe que era esse o jogo de algumas pessoas ligadas ao outro lado, que tentava nos colocar num outro lado, ou seja, isolar, tá? E a gente não sabia, né? Pensava que era bonito, né? Muitas pessoas achavam que era bonito, mas na verdade era isso. Então, é apenas isso que eu queria dizer, e que tá difícil achar um que não perdeu a esposa, entendeu? Infelizmente, mas aconteceu isso, né? Hoje eu sei que todos nós fomos prejudicados, perseguidos, e continuamos ainda a ser perseguidos e marginalizados por esse partido que a gente esperava que fosse a esperança do povo brasileiro e acabou sendo a tristeza do povo brasileiro. Tá? Esse partido que está aí não é aquele que nós fundamos. Tá? Não é. Não tem nada a ver. O partido que eu ajudei a fundar durou até a conquista do poder. Conquistar o poder, o PT que nós ajudamos a fundar, acabou. Essa história aqui é outra. Eu não tenho militância política partidária, não pertenço a nenhum partido desde 2007, né? E posso escolher pessoas para apoiar. Partido, estou fora, entendeu? Não quero participar de partido nenhum, entendeu? Não pretendo ser candidato, porque quando eu fui candidato em Guavanete, aconteceu a mesma coisa de madrugada, né? Passaram mal, né? Saiu o meu nome no jornal no dia seguinte que eu tinha sido eleito, e eu não fui. De madrugada foi roubado. O Dorival é a mesma coisa, né? Então, veja só, tudo isso que aconteceu, a gente precisa não ficar só nesse depoimento, mas após ele, né? Após o encerramento da comissão de vereadores, né? De vereadores, não, de anistia, né? A SEV, a gente tem que fazer um grande encontro, né, todo mundo, né, e nos mobilizar e fazer, não só Cubatão saber que a gente existiu e que a gente está vivo, mas fazer saber a comissão de anistia lá em Brasília que Cubatão precisa de ser ouvido, porque aqui é a área de segurança e não é justo que ainda existam pessoas sem ser anistiadas aqui. Não se pode anistiar só aqueles que tinham lobby naquela época, que foram lá e conseguiram fortunas, né? E deixar os companheiros que deram sangue, deram suor, deram a cara, para ele botar esse partido no poder e ficar de fora. Então a gente tem que estar unido e fazer isso, tá? Não deixar passar. E você nos ajudar a cutucar a advogada para ver se a gente traz a comissão da anistia aqui, né? A caravana da anistia, para ouvir todo mundo e anistiar as pessoas que realmente fizeram história na área de segurança nacional da época da ditadura. Era isso que eu queria dizer. Parabéns e obrigado. Viu?
Falar, você tem alguma colocação a fazer em cima da Eu só quero agradecer. declaração do companheiro Jacinto de Souza? Só quero agradecer a Jacinto e ao Bandeira, que exatamente o que eles falaram. Em alguns momentos, eu relutei muito, porque eu não queria estar lembrando de muitas fases terríveis, mas é uma coisa correta. Hoje, o partido que nós fundamos, o partido que nós batalhamos, que nós vendemos a bandeira, estrelinha, que botamos, que apanhamos da polícia, que perdemos o emprego, que fomos discriminados, fomos marginalizados, esse partido não existe mais não. Mudou, não existe esse partido. O partido que tem hoje aí é o partido que a gente lutava contra na época. O partido de hoje é o que nós lutava contra. Isso daí eu vejo, por isso que eu fico confuso. Quando a gente vai fazer esses negócios, me deu um branco em mim. Será que eu estou fazendo o quê? Estou lutando contra o que eu era antes, contra. Então, mas eu quero agradecer a cada um. Eu quero te agradecer, vereador, em nome de Jesus, que eu sei que você também é cristão. Eu quero te falar uma coisa. A palavra de Deus diz, em Eclesiastes 3, que tem tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tem tempo de perseguir, mas tem tempo de reparar os que foram perseguidos. Tem tempo de guerra, mas tem tempo de paz. Tem tempo de luta, e tem tempo de se vencer a luta, e tem tempo de se descansar da luta. Mas eu te digo uma coisa, é isso que me aguenta hoje, é isso que me faz viver hoje. Porque eu creio, eu tenho certeza, que pode passar o céu, a terra, tudo, mas não vai passar a justiça. Não vai passar a justiça. E eu quero agradecer a cada um, em nome de Jesus. Nós que agradecemos, companheiro Antônio Marques de Santana. Mais alguém? Tem alguma colocação, alguma pergunta? Companheiro Manuel Vicente. Manuel Joaquim Vicente, com a palavra, por favor. Um agradecimento aqui por todos os anistianos que tiveram aqui, compareceram hoje nessa nossa reunião. E agradecer também ao senhor presidente da Câmara, ao Fábio Moura, por esse trabalho dele. E que este dia de encerramento seja mais um marco na história do povo cubatense e na nossa história. E para todos os cubatenses e para todos que lutaram pelos seus direitos e contra a escravidão. Aqui, eu termino aqui e agradecendo a todos que estão aqui. E agradeço também mais pelo trabalho do Fábio Moura, que ele enfrentou a realidade para ser mais um marco nessa história que nós temos há muito tempo lutando. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E um bom dia, uma boa noite, uma boa noite, e o amanhã sonharemos com um amanhã melhor. Com certeza, companheiro Manuel Joaquim Vicente. Obrigado pelas palavras. Nós que agradecemos. Eu quero deliberar, antes de concluir, o depoimento do companheiro Antônio Marques de Santana, conforme já manifestado por Sua Excelência, o interesse de que seu depoimento seja encaminhado à Comissão de Anistia Nacional, e além de deliberar pelo encaminhamento,
de Antônio Marques de Santana a esta comissão, gostaria de também determinar que seu depoimento fosse encaminhado, cópias do seu depoimento, né, também a ser extraído dos autos do presente processo, fosse encaminhado à Comissão Nacional da Verdade, à Comissão Estadual da Verdade, à Comissão dos Anistianos Políticos da Baixada Santista, Comissão dos Anistianos Políticos do Estado de São Paulo, a Comissão da Verdade de Cubatão, a ser anexado aí no processo que aqui tramitou, tendo em vista que ele não foi ouvido naquela respectiva comissão, ao movimento Tortura Nunca Mais, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério da Justiça, à Curadoria dos Direitos do Cidadão do Ministério Público do Estado de São Paulo, a Comissão dos Direitos Humanos da OAB São Paulo, e ainda determinar que os depoimentos colhidos no dia de hoje concluem os trabalhos da presente comissão, encabeçada por este vereador, presidida, né, por este parlamentar, e também ressaltar que o relatório final será providenciado pelos integrantes da SEV com prazo de apresentação e leitura no dia 4 de agosto, próximo futuro, a ser submetida à apreciação deste plenário para respectiva votação. Por outro lado, antes de finalizar, eu gostaria de também fazer um agradecimento especial, e eu não poderia deixar de aproveitar este momento, essa oportunidade, para nominalmente agradecer os depoentes que integraram os trabalhos dessa SEV a partir do dia 15 de maio de 2015 até a presente data, na condição de perseguidos políticos da nossa cidade. Então, eu faço questão de nominar um por um aqueles que foram ouvidos, como uma forma de agradecimento, companheiro Manuel Joaquim. Eu gostaria que o senhor nos desse a honra de ouvir essa leitura aqui agora. Agradeço as pessoas de Maria de Lourdes Santos Lousada, Elias Atílio de Araújo, Maria Vanete Santos da Silva, Eusébio Florencio da Silva, Jacinto de Souza, Silvio Torres Teixeira, Rui Barbosa Ferreira, Marivaldo da Silva Lopes, João do Benei Tavares, Marlene Alves de Oliveira, irmã da militante política Maria Mineira, né? Companheiro Manuel Joaquim Vicente, Benícia Macena de Lima, Pedro Celestino da Cunha Lima, Maria das Graças Pieruzzi, Regina Lúcia Couto Pieruzzi, José Ildemar Brito Coelho,
ex-vereador de cidade de São Vicente, do PT também. Dogival Vieira dos Santos, ex-vereador desta Casa de Leis. Florivaldo de Oliveira Cagé, também ex-vereador e ex-presidente desta casa. Atanasildo Correia Neto, mais conhecido como Taná Correia. José Marcos de Paula. Luiz Antônio Fernandes. E ainda Francisco de Paula Bandeira, junto com Antônio Marques de Santana. Eu gostaria de agradecer do fundo do coração essas pessoas, a esses heróis, né, Jacinto, que tanto nos honraram na sua luta pela democracia. Dizer que vocês foram a razão de ser desta Comissão Especial de Vereadores. Por outro lado, antes de finalizar os trabalhos, e antes de eu ler aqui algo que eu escrevi, algo bem sucinto, né? Mas é uma mensagem deste vereador, eu gostaria de também dizer que a presidência desta Comissão Especial de Vereadores foi uma das experiências mais ímpares que eu tive nesta casa durante o período em que integrei essa legislatura, né? Onde encerramos agora com aproximadamente 2 anos e 7 meses, na condição de parlamentar, eleito para a legislatura de 2013 e 2016. E que eu tenho certeza que não só eu, como todos os companheiros que dela participaram, muito aprenderam, né? E as lições de vida aqui trazidas, com certeza, não só trouxeram enobrecimento para nossas vidas, como, acima de tudo, se revelaram com uma condição de proporcionar a nós uma forma diferenciada de se enxergar um sistema político chamado democracia. Para mim, particularmente, eu posso chamá-lo de um viés para a minha alma. E eu quero aqui ler uma mensagem que eu deixo para cada um de vocês, para todos esses que eu fiz questão de nominar aqui, e como eu falei, que nos honraram e que tanto abrilhantaram os trabalhos dessa SEV. Eu denominei essas poucas linhas de mensagem aos heróis. É papel desse poder legislativo recuperar a memória deste período histórico para que atentados contra as liberdades individuais e coletivas nunca mais voltem a acontecer na história. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu gostaria de deliberar, e aí eu pediria depois uma reunião com os integrantes da comissão, após o encerramento dos trabalhos, que a cópia dos trabalhos dessa comissão, do relatório final, né, ou seja, a cópia do relatório a ser lido no dia 4 de agosto, que ela fosse providenciada, uma xerox separada, e eu solicitarei uma audiência com a digníssima prefeita municipal, professora Márcia Rosa de Mendonça e Silva, para que nós entreguemos em mãos para ela o relatório da presidente SEV. Na ocasião, eu gostaria de estar acompanhados pelos representantes aqui dos anistianos. Gostaria que Sua Excelência, companheiro Jacinto Souza, mobilizasse, né, as pessoas que tenham interesse, né,
que queiram estar comigo quando dessa entrega deste relatório. Será um ato solene. Gostaria de contar com a participação de integrantes dos movimentos, né? Desde já delibero, né, que seja oficiado aos movimentos que entregarei a cópia do relatório pessoalmente à ilustríssima prefeita municipal, principalmente aos movimentos que conosco compartilharam deste ato, como o movimento Memória e Verdade, né, de São Paulo, ao próprio movimento dos anistianos da Baixada e de repente até o representante não só da Comissão da Verdade de Cubatão, como da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão da Anistia, tanto nacional como estadual. Eu acho que eles poderiam ser convidados para comparecer a esse ato de entrega. E também, se possível, que fosse encaminhado o convite à doutora Ana Lúcia Marchiori, que é advogada do escritório da Anistia do Estado de São Paulo, para que, se ela pudesse, né, se tiver também condições, que se faça presente nessa oportunidade. Eu também não posso deixar de me manifestar aqui, no sentido de que, nesta ocasião, no ato de entrega deste relatório final, à digníssima prefeita municipal, eu sugerirei a ela, né, recomendarei a ela que ela encaminhe em caráter de urgência a alteração na lei da anistia municipal, e também apelarei a ela pessoalmente para que proceda a anistia dos perseguidos políticos do município de Cubatão, principalmente aqueles que eram funcionários públicos e perderam as suas funções em razão das perseguições políticas e administrativas no período da ditadura militar. Eu quero encerrar aqui a minha participação, quero agradecer aqui a presença do companheiro Anfrísio Honório dos Santos, ex-militante político do Partido dos Trabalhadores, coordenou as campanhas de Gilson Menezes em Diadema para vereador e prefeito. Naquela época, eu acho que, se não me engano, o primeiro prefeito do PT no ABC do Estado de São Paulo. Obrigado, companheiro. Quero agradecer a presença de cada um daqueles que participaram nessa tarde, que nos honraram. Quero dizer, companheiro Marcos, que o seu depoimento foi de grande valia e foi de extrema relevância para o desfecho dos trabalhos dessa comissão especial de vereadores, e que muito abrilhantou a audiência desta tarde. Dizer que as portas desse Poder Legislativo estarão sempre abertas a recebê-lo, e que estaremos sempre à sua disposição naquilo que for necessário, não só para o resgate da dignidade humana, como principalmente para o reconhecimento da condição de cidadão. E quero desejar do fundo do coração que Sua Excelência consiga galgar a sua anistia política e tenha reparado os prejuízos que sofreu durante as perseguições políticas por Sua Excelência sofrida no período da ditadura militar. Eu quero dizer que os trabalhos desta comissão tiveram como único e exclusivo objetivo a busca da verdade e da justiça. E, acima de tudo, que continuemos na nossa luta por uma sociedade mais justa, humana e igualitária. Eu agradeço a participação de todos. Obrigado aos funcionários que até aqui nos toleraram, né, Ricardo? Obrigado à comissão, Simone Gomes de Souza, Letícia Soares Araújo Dias, aos vereadores que comigo entregaram esses trabalhos, a TV Câmara, que muito nos honrou até aqui, e a presidência desta casa, que nos deu o privilégio e a oportunidade de, até aqui, presidir os trabalhos da Comissão Especial de Vereadores, que discutiu a anistia dos perseguidos políticos do município de Cubatão. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Declaro encerrados os presentes trabalhos.
encerrado há instantes o trabalho da comissão presidida pelo vereador Fábio Moura. Essa comissão que trata sobre as questões das pessoas que pleiteiam quanto à anistia, as perseguições durante o tempo da ditadura. Aqui no nosso lado está o vereador Fábio Moura, que é o presidente da comissão, 10ª reunião. Foram ouvidas todas as pessoas já necessárias, o vereador, há um prosseguimento ou agora os trabalhos já se tornam mais internos aí para concluir o relatório? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Márcio Chaves, boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Márcio, hoje com essa 10ª audiência, né, nós conseguimos finalizar a colheita dos depoimentos dos perseguidos políticos de Cubatão. Foi uma etapa difícil, né? Foram vários dias de trabalho, de luta, houve momentos de forte emoção, como o da tarde de hoje, né? As oitivas feitas aqui do companheiro Bandeira e do companheiro Antônio Marques, assim como os seus depoimentos, a grande maioria daqueles que foram colhidos aqui durante os trabalhos dessa SEV, muito nos emocionaram. E por outro lado, eu tive a honra de presidir uma comissão tão importante como essa, que foi a comissão da anistia dos perseguidos políticos do município de Cubatão. Eu tive aí o privilégio de contar com a participação de funcionários competentes. Eu quero agradecer aqui publicamente a cada um daqueles que integraram aqui esta comissão junto comigo. Agradeço do fundo do coração os funcionários desta casa que deram uma grande contribuição. Na realidade, é uma condução difícil, porque é uma comissão que lida com sentimento, com valores não só morais como éticos, né? E acima de tudo que discute um assunto que envolve a dignidade das pessoas, que envolveu, né, durante todo esse período em que elas sofreram violentas investidas por parte da ditadura militar, ou seja, fortes afrontas à sua cidadania, e muitos deles, inclusive, sendo lançados no cárcere. E os trabalhos desta comissão trouxe à tona, né, revelou esse lado escuro, né, o lado obscuro da ditadura militar, dos chamados anos de chumbo, mas que foram resgatados com a retomada da democracia. Eu ia falar ali, mas preferi deixar para falar aqui na entrevista. O golpe militar, a ditadura militar, ela ocorreu 15 anos antes, na realidade, aliás, 5 anos antes do meu nascimento, né? 5, 6 anos antes de eu nascer. E ela se encerrou quando eu tinha 15 anos de idade, né? Então eu não convivi diretamente com esse momento, até por não ter o senso, né, de vida necessário para isso, né? Ou seja, eu não tinha nascido quando nós sofremos o golpe militar. E quando ele terminou, que nós retomamos a democracia, não só eu como você, éramos ainda meninos, né, já indo para a adolescência, com 15 anos de idade, mas a partir dos trabalhos desta comissão, com a experiência que eu vivi na presidência dessa SEV, eu pude conhecer o lado difícil, o lado duro daqueles que conviveram com a ditadura militar. Como eu fiz questão de frisar ali, os trabalhos dessa Comissão Especial de Vereadores se traduziram não só numa lição de vida, como também no viés para a minha alma. Então eu quero aqui agradecer do fundo do coração, e esse agradecimento é especial a todos os depoentes, né, todas as pessoas que foram ouvidas, né, todos aqueles que foram inquiridos na Comissão Especial de Vereadores, que discutiu, né, e que discute ainda, né, a anistia dos perseguidos políticos no município de Cubatão. Até porque agora, como você falou, nós vamos dar início à fase interna do processo, que é a elaboração do relatório final, o qual será lido no próximo dia 4 de agosto, a ser apreciado por este plenário. E assim sendo aprovado, eu farei a entrega solene à digníssima prefeita municipal, né, a professora Márcia Rosa de Mendonça e Silva, e posteriormente pretendo fazer um grande ato solene para que nós possamos nos congratular,
né? Confraternizarmos juntos, e aí sim temos a certeza de que através desse desfecho, né, não só da entrega do relatório, como da realização deste ato, nós galgaremos eles, né, no caso, né, galgarão a tão esperada e a tão sonhada anistia política, que é o motivo maior, né, que nos levou à realização desse trabalho, à criação dessa SEV, e que é a grande razão de ser de tudo aquilo que nós discutimos até aqui. Parabéns pelos trabalhos, vereador, e obrigado pela entrevista. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço aí, né, do fundo do coração, e me sinto mais uma vez extremamente lisonjeado em ter contado aí com a colaboração da TV Câmara, de ter contado com a participação de vocês, né? Eu quero assim agradecer pela paciência e pela tolerância para conosco, né? Porque houveram os dias em que as sessões aqui, as audiências se estenderam, né? Além do horário previsto, mas a TV Câmara mesmo assim se fez presente e continuou conosco até o final, muito nos honrando e de certa forma também dando uma grande contribuição para esta comissão que muito abrilhantou os trabalhos desta casa. Muito obrigado, fundo do coração, a cada um de vocês, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Márcio. Aqui o vereador Fábio Moura, que é o presidente da comissão, e assim se encerram os trabalhos das oitivas, mas a comissão começa os trabalhos internos na elaboração do relatório final. Agradecendo a sua audiência, permaneça na programação da nossa TV Câmara.